Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre limites pessoais. A gente não fala muito disso, mas as pessoas parecem que cobram isso da gente muitas vezes, né? Ah, porque você tem que ser não, você tem que dizer não, você tem que ser mais firme, você tem que se impor, as pessoas vão montar em você, as pessoas vão fazer o que elas quiserem porque você não estabelece limites, porque tudo com você pode. Vira e mexe a gente tá ouvindo essas coisas. E a gente também tá ouvindo que falta amor próprio e que a gente não se ama. E as pessoas falam isso, mas ninguém parou pra explicar pra gente o que é se amar. Ou como faz pra se amar. Esse é um dos tópicos que eu quero abordar mais pra frente, sobre amor próprio e sobre formas legais de botar limite. Mas eu achei que eu podia começar o vídeo, ou essa série de vídeos que eu pretendo fazer, falando de uma coisa mais interessante, que é: por que a gente não coloca limite? Quais são os fatores que nos levam a ter tanta dificuldade de colocar limite? E eu acho que o grande limite que a gente já ouviu falar é o dizer não. Bom, primeira coisa é a nossa cultura. A nossa tradição latino-americana é de tudo ser o dedinho do pé, tudo ser um probleminha, né? E que você não pode desagradar os outros, porque desagradar os outros vai fazer com que eles deixem de te amar. Ou que se você se impõe, você não é necessariamente uma pessoa muito boa, né? Ou você tá sendo arrogante, ou você tá sendo egoísta. A gente ouve muito isso. É uma questão cultural latina nossa muito forte, a gente ser ensinado a dizer que dizer não é feio. Então esse eu acho que seria o grande fator pelo qual a gente tem tanta dificuldade. Nós não somos uma cultura assertiva, que todo mundo foi instigado desde pequeno a falar o que sente, como se sente, que gosta, que não gosta, que quer, o que não quer, de uma maneira que não ofenda outras pessoas e que também não ultrapasse o seu direito de dizer não. Mas a gente não fala o suficiente disso. A gente não cresceu num ambiente assim. Então tem vários fatores que nos impedem de colocar limites. Um deles é: a gente tem medo de ser abandonado ou de perder o amor de uma pessoa. Então a gente não vai dizer não, porque a gente não quer que a pessoa deixe de gostar da gente ou deixe de ficar com a gente porque a gente recusou algo a ela. Ou medo da raiva do outro. A gente tem muito medo de que uma pessoa fique brava com a gente, ou se irrite com a gente, ou demonstre frustração com a gente porque a gente acha que não vai suportar aquilo, que não vai saber lidar com aquilo, quando assim, é fato. Você não vai agradar todo mundo o tempo inteiro. Vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que já gostou de você e não gosta mais. Vai ter gente que não tem razão nenhuma pra gostar de você ou pra não gostar, e ainda assim não vai gostar e às vezes vai demonstrar isso. Acontece. Se eu parto do princípio que isso pode acontecer, às vezes a minha ansiedade de desagradar e de alguém deixar de gostar de mim pode ser menor, sabe? É importante prestar atenção nisso. Pessoas vão ficar chateadas com a gente sempre. Agora, como a gente faz isso é importante, porque não é sair por aí dando chute em todo mundo e falar o que pensa. Mas saber estabelecer um limite, por mais saudável que seja, não é garantia que a outra pessoa vai entender, mas é uma garantia que você está se respeitando. E ousar colocar limites é ter coragem de se amar, de se colocar em primeiro lugar, porque a gente não faz isso com frequência. Eu já falei em outro vídeo e eu gosto muito dessa explicação. A diferença entre egoísmo e amor próprio seria a seguinte: o egoísmo é quando eu sempre venho em primeiro lugar. E o amor próprio é quando eu sei quando não vir em primeiro lugar. Eu consigo fazer essas escolhas baseado no que é melhor pra mim, o que nada tem a ver com egoísmo. Tem a ver que, no fim do dia, eu tenho que conviver comigo. No fim do dia, sou eu comigo mesma. Eu vou ficar bem com as escolhas que eu fiz? Eu vou ficar bem com os comportamentos que eu tive? Se sim, ótimo. Agora, se eu tô me sentindo de alguma forma culpada, frustrada, incomodada, angustiada com coisas que eu estou fazendo e não queria estar fazendo, é algo pra prestar atenção. Isso é outra razão pela qual a gente não coloca limite. Sentimento de culpa. Porque eu não quero desagradar ninguém, porque eu não quero deixar ninguém mal, ou porque eu acho que a pessoa é daquele jeito porque eu tive alguma interferência. É muito comum a gente ver isso com pais que se sentem culpados por comportamentos dos filhos, então são permissivos com algumas coisas que não queriam, mas sentem que deveriam, porque coitados, já aconteceu aquilo. Então, culpa e necessidade de aprovação meio que andam juntos, né? E fazem com que a gente não coloque limite. Medo de ficar sozinho, eu tolero certas coisas, eu permito certas coisas, as pessoas ultrapassam os meus limites pessoais, fazem coisas comigo que eu não gosto, vem na minha casa sem eu convidar, coisas desse tipo, e eu não consigo dizer não porque eu penso que, se eu disser não, vão parar de gostar de mim, vão parar. Mesmo que eu não consiga processar o quanto de verdade algumas pessoas me fazem mais mal do que bem, e ainda assim eu tenho medo de perdê-las, né? Medo de ser ruim
porque eu fico achando que amar é dizer sim o tempo inteiro, e amar é ser bonzinho o tempo inteiro, e amar é nunca ter limites, estar sempre disponível e ser sempre muito submisso a tudo que os outros querem. Isso não é verdade. Amor é colocar limite também. Amor é saber dizer, eu te amo, mas eu não quero. Eu te amo, mas eu não vou permitir isso porque eu não acho que isso é o correto. Botar limites não é fácil, mas é muito mais gratificante do que eu sentir que eu perdi o controle do que tem ao meu redor e que aquilo tá me fazendo mal e tá me sufocando, porque eu fico achando que o contrário é muito pior, né? Chegar e dizer eu não quero, eu não gosto, eu não vou, parece que é muito pior do que eu ficar deixando tudo. E daí o que acontece? Quando eu sou uma pessoa que não coloca limites e que não sabe separar o que é meu e o que é do outro, porque é muito comum que quem tem dificuldade de botar limite entre em relacionamentos onde se sente responsável pela vida e pelas ações do seu parceiro, o que não é bem verdade. E aí acaba não colocando os limites, não estabelecendo isso aqui é problema meu, isso aqui não é, isso aqui é responsabilidade minha, isso aqui não é, porque fica achando que assim vai perder alguma coisa, vai perder amor, vai perder espaço, vai se tornar uma pessoa ruim. E às vezes a gente se relaciona com pessoas bem manipuladoras que fazem você sentir assim mesmo, dizendo, poxa, mas você vai me deixar na mão, você vai dizer não pra mim, mas eu já fiz tanta coisa pra você, e aí você vai recuando. Isso é uma outra coisa, o sentimento de dívida. Muitas vezes a gente cresce num lar, e isso pode ser uma boa razão, em que os teus pais te falam assim, ah, mas você não dá valor para as coisas, você é um ingrato, olha aqui, no meu tempo essas coisas não tinham, você tem que aprender. Muitas vezes é dito na melhor das intenções, mas a mensagem que pode passar é, você não é bom bastante, você tem que cuidar mais, você precisa prestar atenção, você nunca é o suficiente. Então você sente culpa de dizer não e de se recusar a fazer certas coisas e de botar limites, exemplo, nos seus pais, porque, poxa, são meus pais, né? Eles me deram tudo, minha mãe sempre fala que eu sou ingrata, e aí, poxa, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer mostrar pro meu pai e pra minha mãe que eu não sou essa pessoa ingrata, que eu sou uma excelente pessoa. Então eu vou dando até aquilo que eu não posso dar. E eu faço isso também com outras pessoas, e aí entra numa parada, num negócio mais psicológico, que é como se a gente criasse um pai e uma mãe simbólicos nas pessoas que nos pedem coisas. E a gente vai tentando, meio que sem perceber, finalmente ser aceito e compreendido e amado e ser suficiente. E aí a gente não coloca limite porque a gente entendeu que a gente nunca é suficiente. Então essas são algumas razões pra gente ter muita dificuldade de botar limite. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram do canal, por favor assinem, deixem comentários, façam sugestões de outros vídeos porque eu acho sempre muito legal. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado por alguma coisa. Como eu comentei antes, nos próximos vídeos eu pretendo dar mais umas dicas sobre como colocar limites pessoais e pensar um pouco nessa questão do que afinal é o tal do amor próprio que muitas vezes a gente ouve por aí que a gente precisa ter mais, né? Nos falamos, até mais!